Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a propriedade fundamental das proporções. E agora eu quero ver, porque nós vamos utilizar um conhecimento prévio que nós tínhamos falado lá no módulo sobre função do primeiro grau, que é sobre equações. Então, se você aprendeu a resolver bem equações do primeiro grau, agora, utilizando essa propriedade fundamental das proporções, você vai tirar de letra. Por quê? Porque uma proporção é uma igualdade entre duas razões. E uma equação também possui uma igualdade. Agora nós vamos colocar um valor desconhecido nessa proporção. E lá nas equações nós também trabalhamos com valores desconhecidos. Então, agora você vai aplicar essa propriedade que eu estou falando, que eu vou explicar, e vai, na verdade, trabalhar com equações. Certo? Então, você percebe que a matemática está toda conectada. Tudo que você estudou previamente ou anteriormente serve para o que você está estudando neste momento. Certo? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda deseja estudar para esse concurso do Censo 2022, entra aqui na descrição desse vídeo e pega o teu acesso. Esse é um curso totalmente gratuito. Deixa o teu like se você estiver gostando, faça a tua inscrição. Nós estamos postando vídeos aqui diariamente sobre esse curso relacionado ao Censo 2022. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar da seguinte forma. Eu já tenho aqui uma situação problema. Só para a gente fundamentar aqui, nós estamos no nosso módulo sobre proporcionalidade. E a nossa aula hoje é sobre a propriedade fundamental das proporções. E lógico, para contextualizar, para você entender melhor tudo que está sendo colocado aqui, eu já trouxe aqui uma situação problema. Vamos fazer a leitura? Sabendo que 5 está para 8, assim como 15 está para x, qual é o valor de x? Como eu te falei, nós vamos trabalhar com uma letra, com um valor desconhecido, que é a nossa incógnita. Nós temos que descobrir o valor de x. Agora, pensa comigo. Eu tenho que saber fazer uma leitura de uma razão e de uma proporção, senão eu não consigo montar essa proporção utilizando símbolos matemáticos. Porque nós vamos resolver descobrir o valor de x justamente porque nós primeiro temos que transformar para símbolos matemáticos. Do jeito que está ali, eu não consigo resolver. Concorda? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 5 está para 8, assim como 15 está para x. Pronto. Eu saí do enunciado, onde nós temos uma linguagem corrente, que é a linguagem que nós utilizamos, e coloquei em símbolos matemáticos. 5 está para 8, assim como 15 está para x. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Ele está pedindo para a gente descobrir o valor de x. Ou seja, agora o x ali é uma incógnita. Porque no fundo eu tenho aqui uma equação. Por que é uma equação? Porque eu tenho uma igualdade e eu tenho um valor desconhecido. É a equação. O que nós vimos lá nas equações? Que eu posso utilizar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Eu vou mudar aqui a minha caneta e vou colocar assim. Tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro, certo? Tanto para o princípio aditivo quanto para o princípio multiplicativo. Eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Por quê? Porque eu quero tirar, por exemplo, esse x daqui. Eu quero tirar o x daqui. Então, o x está dividindo. Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa mesma expressão, eu vou colocar o x multiplicando. Só que eu tenho que colocar o x multiplicando dos dois lados. Esse é o princípio multiplicativo. Eu faço uma coisa de um lado e faço a mesma coisa do outro. Certo? Por que eu fiz isso? Porque eu vou conseguir cancelar esses dois. X dividido por x vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. Certo? Então, eu eliminei o x do lado direito da minha igualdade. O que eu tenho agora? Vamos lá. Eu tenho x vezes 5 oitavos. Vou colocar aqui, ó, vocês vão entender por quê. É igual a 15 vezes 1 é 15. Concorda? E aqui embaixo eu tenho 1. Não vou colocar mais.
Não precisa, né? 15 sobre 1 é 15. Muito bem, agora presta atenção. Eu tenho um número aqui. Eu tenho um 8 aqui. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dos dois lados por 8. Porque eu tenho um 8 que está dividindo aqui embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 8 e vezes 8. Certo? Por que eu fiz isso? Porque eu vou conseguir cancelar esses dois. 8 por 8 dá 1 e 8 por 8 vai dar 1. E lógico, o que eu vou fazer? X vezes 5 vezes 1. Eu vou só repetir aqui, ó. X vezes 5. Esse 1 aqui embaixo não vou colocar mais, não há necessidade. Esse 1 aqui em cima eu já resolvi. É 5 vezes 1 que é 5. Isso tem que ser igual a 15 vezes 8. Muito bem. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, que é a partir dele que nós vamos tirar as nossas conclusões sobre a propriedade fundamental das proporções. Então, o que eu vou fazer aqui? Presta atenção, se você estiver fazendo no teu caderno, faça a mesma coisa. Faça um estudo ativo. Não fique só olhando o professor. Vai olhando e vai escrevendo. E vai pausando e vai tirando as suas próprias conclusões. Quando você coloca em prática, quando você pega o caderno, assiste a aula e pega o caderno e vai rascunhando o que o professor está falando, não só em matemática, mas em qualquer disciplina, você faz um estudo ativo. E é isso que vai fazer você evoluir, não só em matemática, mas em qualquer disciplina que você esteja estudando. Segura essa parte aqui. X vezes 5 é igual a 15 vezes 8. Guarda essa informação. Muito bem. Agora eu tenho que dar continuidade. O que eu vou fazer para descobrir o valor de x? Perceba que eu tenho um 5 que está atrapalhando aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Opa! Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou escrever novamente x vezes 5. Só que agora eu vou multiplicar por 1/5 dos dois lados. Concorda? Eu vou multiplicar por 1/5 dos dois lados. Para quê? Para tirar aquele 5 dali. Então vai ficar 15 vezes 8, que nós já tínhamos aqui, ó. Deixa eu melhorar esse 8. 15 vezes 8. E agora eu vou colocar um 5. Na verdade, um 5 não. Eu vou multiplicar por 1/5, né? Porque eu estou multiplicando aqui por 1/5. Então, eu tenho que multiplicar por 1/5 aqui. Esse é o princípio fundamental da multiplicação. Ah, professor, por que você multiplicou por 1/5? De onde você tirou esse 1/5? Porque eu tenho que multiplicar por um número que vai cancelar com esse 5 aqui, ó. Qual é o oposto de 5? É 1/5. Porque eu cancelo esses dois. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, na prática, esse 5 vai sair daqui, vai ficar x vezes 1, que é 1, que é 5, perdão, x vezes 1, que é x vezes 1 é x. Esse 1 aqui embaixo, tanto faz se eu colocar 1 aqui embaixo, não vou colocar. 15 vezes 8 vezes 1 e depois divide por 5. Lógico, eu vou simplificar primeiro. Esse por 5 dá 3 e esse por 5 dá 1. Então, 3 vezes 8 é 24, 24 vezes 1 é 24. Precisa colocar esse 1 aqui embaixo? Não, não precisa. 24 sobre 1 é 24. Perceba que eu descobri o valor de x. X é igual a 24. Então, dentro dessa proporção, o x é 24. Tudo bem? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Dá uma olhada nessa proporção aqui. Nessa, inicial, que eu escrevi. Eu posso escrever ela de uma outra forma? Sim, eu vou colocar um ou aqui. É isso aqui, ou 5 está para 8, assim como 15 está para x. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são os extremos? E quais são os meios? Não é verdade? O 5 e o x são os extremos. E o 8 e o 15 são os meios. Dá uma olhada no que nós escrevemos aqui. Dá uma olhada no que nós escrevemos. Nós colocamos o x e o 5. Quem é o x e o 5? São os
extremos. E quem são o 5, o 15 e o 8? O 15 e o 8 são os meios. Então, a partir dessa estrutura aqui, ó, nós vamos falar um pouco sobre a nossa propriedade fundamental das proporções. Mais uma vez, o 5 e o x são os extremos. Olha só onde eles estão aqui, ó, x vezes 5. Eles estão sendo multiplicados nessa proporção. Eles são os extremos. E desse lado eu tenho o quê? Eu tenho os meios da minha proporção. E lógico, eu utilizei aqui o princípio multiplicativo para resolver, como se fosse uma equação. Multipliquei dos dois lados por x. Aqui em cima, multipliquei dos dois lados por 8. Multipliquei dos dois lados por 1/5, até chegar no x é igual a 24. Muito bem. Agora eu já tenho a resposta. Eu posso falar que o x é igual a 24. Simplesmente posso chegar aqui. Mas nós vamos entrar agora na propriedade fundamental das proporções. Deixa eu apagar aqui que essa coisa não ficou legal. Espera aí. Vou apagar aqui, vamos lá. Vou apagar essa terceira parte. Eu vou escrever ela aqui. Deixa eu separar aqui. Vai ficar assim, ó. X vezes 5 vezes 1/5. Deixa eu mudar aqui a minha caneta. Vou colocar 1/5 aqui. É igual. Vamos lá. Vou colocar o 15 aqui. Vezes o 8. Vezes. Deixa eu mudar minha caneta de novo. Vezes 1/5. O que nós fizemos? Eu simplifiquei o 15 e o 5. Aqui deu 3, aqui deu 1. Esse 5 por esse 5 deu 1 e deu 1. E aí nós ficamos com x é igual a 3 vezes 8, que é igual a 24. Essa é a nossa resposta. Eu vou marcá-la aqui, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui para facilitar aqui a nossa vida. Vamos lá. A gente não perder aqui a estrutura do nosso conceito. Bora lá, deixa eu ver se agora vai resolver. Ótimo, resolveu. Olha só, dá uma olhada nisso aqui, nesse conceito. Em toda proporção, certo? Nós estamos falando de proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos, o que é produto? Multiplicação. Dá uma olhada nessa estrutura que nós fizemos aqui, ó. O produto dos extremos, olha os extremos, o 5 e o x são os extremos, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ó, o produto dos extremos, x vezes 5, é igual ao produto dos meios, que é o 15 vezes 8. Nós saímos de um caso particular, onde nós descobrimos o valor de x, utilizando equação, o princípio multiplicativo. E chegamos nessa estrutura, que é justamente o conceito dessa propriedade fundamental das proporções. Onde, em toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora nós vamos explicar o que é isso. Ou seja, dados A, B, C e D não nulos, com A está para B, assim como C está para D, nós temos a seguinte situação. Veja que A está para B, assim como C está para D. Essa é a estrutura genérica de uma proporção que nós criamos. E tem que ser valores não nulos. Por que não nulos? Porque nós estamos trabalhando aqui com valores que não podem ser zero. Valores diferentes de zero. Então, nós temos essa estrutura aqui, ó. Deixa eu marcar. Nós temos que A vezes D é igual a B vezes C. Quem é o A e quem é o D? O A e o D são os extremos. E o B e o C são os meios. É justamente isso que ele fala aqui nesse conceito, que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É justamente o que nós fizemos aqui. Agora, nós vamos ter que fazer tudo isso aqui, multiplicar dos dois lados por x, depois multiplica por 8, depois multiplica por 1/5 para chegar no resultado? Não, nós não vamos fazer isso. Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês como que nós chegamos nesse conceito da propriedade fundamental
das proporções. Agora nós vamos utilizar sempre essa regra, que o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos dessa proporção é igual à multiplicação dos meios dessa proporção, certo? Agora, lógico, nós vamos trazer aqui mais uma situação problema para a gente tentar resolver. Só que agora nós vamos resolver utilizando a nossa regra da propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora, é importante que você saiba das aulas anteriores o que são os extremos e o que são os meios. Tudo bem? Vamos fazer uma leitura aqui. Em uma salina, de cada 1000 decímetros cúbicos, ou seja, quando ele fala em decímetros cúbicos, nós estamos falando de volume. Então, de cada 1000 decímetros cúbicos de água salgada, são retirados 40 decímetros cúbicos de sal. Então, nós temos 1000 decímetros cúbicos de água salgada. Dessa água, desse volume de 1000 decímetros cúbicos, eles conseguem tirar 40 decímetros cúbicos de sal. Muito bem. Para obter 800 decímetros cúbicos de sal, quantos decímetros cúbicos de água salgada são necessários? Presta atenção que nós vamos montar uma proporção aqui. E é muito importante que nós saibamos separar quais são as grandezas. Nós temos aqui duas grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de água salgada. E depois a outra grandeza é a quantidade de sal que é retirado dessa água salgada, certo? Então é importante que a gente mantenha a ordem. O que significa isso? Eu sei que eu tenho 1000 decímetros cúbicos, está para 40. Aí você pergunta, mas professor, você não vai colocar a unidade de medida? Eu não vou colocar a unidade de medida aqui, mas é muito importante que você verifique essa unidade de medida. Então, por que você não coloca, né? Você deve estar perguntando. Eu não vou colocar, por quê? Porque todas as informações que foram colocadas aqui estão todas em decímetros cúbicos. Se eu tivesse uma informação em metros cúbicos, aí sim eu teria que transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Eu não posso trabalhar com informações em unidades diferentes, certo? Se eu estou trabalhando com volume, eu tenho que usar a mesma unidade de medida. Tudo bem? Nós ainda vamos chegar nessa parte de transformação de unidades de medida. Então, vamos lá. 1000 está para 40. Olha, o que eu tenho aqui no antecedente? Eu tenho a quantidade de água salgada, 1000 decímetros cúbicos. E no consequente, eu tenho o quê? A quantidade de sal que é retirada dessa água salgada. Agora, na minha proporção, aqui em cima, eu tenho que colocar algo correspondente à quantidade de água salgada. E aqui embaixo eu tenho que colocar uma quantidade de sal. Eu tenho que manter a coerência das grandezas. Aqui em cima é a grandeza da quantidade de água e aqui embaixo é a grandeza relacionada à quantidade de sal. Será que eu tenho essa informação para obter 800 decímetros cúbicos de sal? Então, eu tenho a informação do sal. Só que a informação do sal ela está aqui embaixo. Ó. 800. Para obter 800 decímetros cúbicos de sal, quantos decímetros cúbicos de água salgada são necessários? Então, eu não tenho a informação da água salgada. É o que eu quero. Então, esse valor que eu estou procurando nada mais é do que o nosso valor desconhecido. Então, nós vamos chamá-lo de x. E lógico, o x tem que vir aqui no antecedente, porque ela está casando com essa informação aqui em cima. É a mesma grandeza da quantidade de água que foi retirada aqui anteriormente, que foi 1000 decímetros cúbicos. Então, nós temos uma proporção. Só que essa proporção ela está com um valor desconhecido. Eu tenho um x. Então, 1000
está para 40, assim como x está para 800. Eu posso dizer assim também, ó, ou 1000 está para 40, assim como x está para 800. Nós vamos utilizar essa regra aqui em cima, que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quais são os extremos aqui? O 1000 e o 800. Quais são os meios? O 40 e o x. Então, nós vamos escrever 1000 vezes 800, que é o produto dos extremos. Vamos colocar aqui, ó, 1000 vezes 800 é igual, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os meios? O 40 e o x. Então, vamos colocar essa informação aqui. Os meios, 40 e x. Então, agora, a partir de agora, com essa propriedade fundamental das proporções, você já vai perceber que esses dois aqui, ó, essa diagonal forma os extremos e essa diagonal forma os meios. Então, o produto dos meios, dos extremos, é igual ao produto dos meios. Pronto, eu já tenho aqui. Pronto, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar. Quanto que é 1000 vezes 800? 8 vezes 1 é 8, seguidos aqui de 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E 40 vezes x é igual a 40x. Muito bem. Esse 40 está multiplicando o x, então eu vou passá-lo dividindo o 800 mil. Então vamos colocar aqui, ó, 800 mil dividido por 40. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso simplificar por 10, concorda? Aqui corta um zero e aqui corta um zero. 8 dividido por 4 é 2. Eu vou colocar aqui embaixo. A gente tem espaço. Vamos lá. 8 dividido por 4 é 2. Repetindo aqui, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou precisar de 20 mil decímetros cúbicos. Mais uma vez, inicialmente foi retirado 1000 decímetros cúbicos de água salgada. Desses 1000 decímetros cúbicos de água salgada, a gente consegue retirar 40 decímetros cúbicos de sal, ou seja, uma quantidade reduzida de sal. Agora, como que eu faço para retirar 800 decímetros cúbicos de sal? Então, você vai ter que acumular 20 mil decímetros cúbicos de água, certo? Então, nós aplicamos aqui a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios e está tudo resolvido. Vamos lá. Eu tenho uma outra situação, problema aqui, onde você vai ter que descobrir o valor de x na proporção. Só que agora eu tenho aqui o antecedente dessa razão, eu tenho x mais 1. Nada difícil. Você aprendeu a resolver equações. Agora você vai aplicar a regra aqui, a propriedade fundamental das proporções, onde diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, você vai escrever da seguinte forma. X mais 1 vezes 6 tem que ser igual a 18 vezes 2. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora, aqui é 6 vezes x, 6x. E 6 vezes mais 1 é mais 6. Ah, professor, por que você não resolveu o que está dentro do parênteses? Não é assim a prioridade? Sim, a prioridade é os parênteses. Só que pensa, x e 1. Não tem como adicionar, não tem como agregar essas duas informações. Porque eu tenho aqui um x e aqui eu tenho um número. Eles não são semelhantes, certo? Foi por isso que eu multipliquei aqui o 6. Agora, 18 vezes 2 vai ser 36. E agora? Agora vamos lá. O que eu posso fazer? Eu tenho um número desse lado e tenho um número desse. Então, esses dois valores, eles são semelhantes. Nós vamos utilizar o princípio aditivo. Na verdade, eu não vou utilizar o princípio aditivo na sua essência. Eu vou utilizar o princípio aditivo na forma prática. Esse 6 está adicionando, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 6x
é igual a 36 menos 6. Muito bem, então bora lá. 6x, 36 menos 6 é igual a 30. Agora eu vou utilizar o princípio multiplicativo. O x está multiplicando o 6, ou o 6 está multiplicando o x. Então eu vou passar o 6 que está multiplicando o x, eu vou passá-lo dividindo o 30. Muito bem, é a operação inversa. Se está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 6 é igual a 5, certo? Então, essa proporção ela se torna verdadeira quando você substitui o x por 5. Bora substituir o x por 5? Vai ficar o quê? 5 mais 1 está para 18, assim como 2 está para 6. 5 mais 1 é 6. 6 está para 18, assim como 2 está para 6. Como que eu provo que isso aqui é uma proporção? Nós estudamos isso na aula anterior. Eu posso multiplicar agora que você aprendeu a propriedade, eu posso multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Eu tenho que verificar se isso é verdade. 6 vezes 6 tem que ser igual a 18 vezes 2. Será que isso é verdade? 6 vezes 6 é 36 e 18 vezes 2 também é 36. Beleza! A igualdade é verdadeira. Isso é realmente uma proporção. Então significa que você realmente descobriu o valor de x que torna essa igualdade, essa proporção verdadeira. Ah, professor, e se eu colocar um 4 aqui? Não. Se você colocar um 4, isso não é mais uma proporção. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.